gigantes. Mistério e mito. Os maias e os incas da América do Sul acreditavam que existia uma raça de gigantes na Terra antes do grande dilúvio. O mesmo se deu com muitas outras antigas civilizações. Alguns os tomaram por deuses, outros reproduziram suas imagens em pedra ou escreveram sobre eles em suas histórias. Os gregos e os romanos falaram de sangue que caiu do céu, indo regar o colo da deusa Gaia, gerando os titãs, uma raça de temidos gigantes. Talvez o mais famoso tenha sido Golias, o filisteu, um dos 5 irmãos gigantes. Vangel Jones é um arqueólogo com estilo próprio. Ele passou a vida inteira rastreando Golias e a Arca da Aliança que o Midrash, o livro sagrado dos judeus, diz ter sido feita pelo gigante. Golias abriu caminho à força por entre os soldados israelitas, correu e jogou a arca sobre os ombros, abateu Pinhas e Humphrey e levou a arca de volta ao acampamento dos filisteus. Foi aqui neste campo, 24 quilômetros sudoeste da atual Jerusalém, que a lenda conta que Golias foi finalmente morto. Não por um guerreiro gigante como ele próprio, mas por um menino insignificante, Davi, que, como indica esta placa do século IX a.C., mais tarde se tornaria rei dos israelitas. Davi enfiou a mão em sua sacola, de onde tirou essa coisa preta com longas correias de couro, e colocou-a em volta dos braços assim e disse: "Você veio me enfrentar com um broquel e armadura e um escudo e uma espada, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor, Deus de Israel." Ele então tirou outro par de correias da sacola, mas estas continham uma pedra. E dessa forma, o menino pastor acertou Golias e o atordoou. Ele não o matou. Golias caiu de 4. Davi correu até ele e tomou a espada de Golias, sua enorme espada que havia matado Hofre e Pinhas. E com a espada de Golias, ele o decapitou. A apenas 3 quilômetros de onde a famosa luta ocorreu, existe um monte de uns 25 metros de altura. Acredita-se que seja o túmulo de Golias, embora ninguém saiba ao certo, pois nunca foi escavado. No meio oeste americano, existem também grandes montes que dizem ser sepulturas. Um escritor que já vendeu mais de 15 milhões de livros e que escreveu extensivamente sobre gigantes é Brad Steiger. Foram abertas sepulturas coletivas de gigantes, algumas delas com homens medindo 2,5 metros, algumas mulheres de 2,10 metros de altura, alguns recordes de homens com 3 metros e crânios extremamente grandes. E curiosamente, alguns destes crânios tinham chifres, alguns tinham fileiras extras de dentes, outros tinham o que chamaríamos de anomalias. Eram crânios incrivelmente grandes. Um arqueólogo independente que há muito tempo é fascinado por lendas de gigantes americanos chama-se David Hatcher Childress. Vários montes foram escavados no meio oeste americano, começando por volta de 1850. E, em muitos casos, eles encontravam esqueletos de pessoas com mais de 2,10 metros de altura. E, em muitos casos, tinham fileiras duplas de dentes, bem como, em alguns casos, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé.
O esqueleto encontrado em Brideville Falls, na Califórnia, por um grupo de mineiros, primeiro eles encontraram uma parede com hieróglifos muito intrincados. Pensaram que iriam encontrar ouro por trás da parede. Eles derrubaram e acharam uma mulher segurando uma criança coberta de pele, de um pó estranho. O mesmo tipo de restos mortais de uma mulher alta e mumificada foi encontrado no Texas, no Vale da Morte e em outras partes da Califórnia. Estes antigos recortes de jornal são tudo o que resta destes misteriosos gigantes. Vencedor do prêmio de melhor jornalista do ano, Jim Marrs tem especial interesse na ciência especulativa. A arqueologia naqueles tempos ainda estava gatinhando. Qualquer um que tivesse uma pá saía por aí vendo se encontrava alguma coisa. Porém, o interessante é que, na verdade, não podemos relacionar a descoberta desses corpos mumificados e fósseis e ossos gigantes com nenhum lugar em particular. Eles foram encontrados na Grécia, na Itália, foram encontrados no Oriente Médio e na América. E mesmo que descartemos alguns como sendo mistificação ou interpretação errônea de alguma outra coisa, ainda nos resta evidência suficiente para demonstrar que em certa época eles caminharam sobre a Terra. Em 1912, fazendeiros começaram a vir a esta caverna isolada perto de Lovelock, em Nevada, para recolher esterco de morcego, como fertilizante. Do lado de dentro, uma surpresa os aguardava. Eles começaram a cavar a camada de 3 a 5 metros de esterco que havia aqui nesta caverna. E começaram a encontrar alguns artefatos estranhos. Eram reproduções de patos em cestas. Outros objetos para caçar e pescar no lago das proximidades, que agora está secando. Mas aí eles descobriram coisas muito estranhas, que foram aqueles gigantes mumificados. Esses gigantes tinham de 2 a 2,15 metros de altura. Em muitos casos haviam sido mumificados, enrolados como as múmias do Egito e tinham longos cabelos vermelhos até os ombros. Os fazendeiros não encontraram explicação para eles. Era a coisa mais estranha que já haviam visto, porém os índios Paiutes que viviam na região tinham conhecimento deles. Inclusive em 1883, Sarah Winnemucca, uma princesa Paiute, havia escrito um livro chamado A Vida entre os Paiutes. Neste livro ela fala bastante dos gigantes de cabelos vermelhos que viviam em torno deste lago e que moravam nesta caverna. Ela dizia que eram canibais. Aquela tribo devorava os mortos. Eles guerreavam com o meu povo. Meu povo saiu para trabalhar e juntar madeira para tapar a entrada da caverna. Por fim, meu povo ateou fogo e gritou para eles: rendam-se ou morrerão. Porém, não receberam resposta. Agora, um dos maiores mistérios do Oeste é o que teria acontecido a esses gigantes. Quase 60 esqueletos foram retirados dessa caverna, mas ninguém sabe onde se encontram hoje. Teria havido, neste caso, alguma espécie de acobertamento arqueológico? Algo que se relacione a gigantes? Talvez a história toda não passe de uma lenda rural. Ou, como toneladas de ossos de búfalos, os esqueletos teriam sido queimados e misturados ao esterco dos morcegos, usado como fertilizante. Qualquer que seja a explicação, a prova da existência dos gigantes desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, incríveis pistas de sua existência podem ser encontradas por todo o mundo. Na América do Sul existem figuras gigantescas escavadas em rochas tão grandes que, do nível do solo, são difíceis de reconhecer. Porém, do alto, assumem formas incrivelmente claras. Esta aqui no Chile, conhecida como Cerro Unitas, com mais de 90 metros de altura, é considerada a maior representação de uma figura humana do mundo.
Quem a escavou e por quê permanece um mistério. Do outro lado do mundo, no Reino Unido, outras figuras gigantes fitam o céu. Esta aqui é conhecida como Cerne Abbas, perto de Shaftesbury. Escavado na encosta gredosa, não se sabe há quanto tempo. Talvez represente o herói mitológico Hércules. 260 quilômetros dali, o homem de Wilmington. 85 metros dos pés à cabeça, ele emerge das encostas inglesas como um deus gigante de outra era. A Grã-Bretanha está repleta de sítios assim, relacionados com gigantes. Jennifer Westwood é uma autoridade em folclore inglês. E no começo, a Grã-Bretanha era habitada apenas por gigantes. E naquele tempo era chamada de Albion. Depois da queda de Troia, um herói chamado Brutus veio até aqui com todos os seus homens e decidiu conquistar Albion. Eles, então, lutaram por uns tempos contra esses gigantes muito selvagens e mataram a maioria deles. Porém, mantiveram vivo um, chamado Gog Magog, de 3 metros e 60 de altura. E ele teve de enfrentar, numa luta, o Duque da Cornualha, chamado Corinius. Um de cada vez levou vantagem. E aí Gog Magog partiu algumas costelas de Corinius. Este ficou tão enfurecido que simplesmente ergueu esse gigante de quase 4 metros, correu com ele até a costa e o atirou do penhasco. O gigante se espatifou nas pedras abaixo e seu sangue tingiu as rochas de vermelho. Gigantes também fazem parte da mitologia de Stonehenge. Sem dúvida, a mais famosa estrutura megalítica do mundo. Estas sólidas pedras eretas, a maior com 10 metros de altura e pesando 50 toneladas, foram erigidas aqui há milhares de anos. Os primeiros bretões chamaram o círculo de pedra de dança de gigantes e acreditavam ter sido construído por gigantes. Quem realmente construiu Stonehenge e como são mistérios que ainda persistem. Talvez, no fim, tenhamos de recorrer às lendas em busca de uma resposta. Alguém no passado, com uma tecnologia que nós não temos, ou um poder mágico que não possuímos, é quem teria construído essas coisas. O Gilgal Refaíta em formato de espiral está situado nas colinas de Golã, 80 quilômetros de Damasco. Estima-se que tenha sido construído com 40 mil toneladas de pedras soltas. É extraordinariamente parecido com Stonehenge. Ambos foram datados de cerca de 5.000 anos de idade e possuem pedras megalíticas semelhantes. Dizem que o Gilgal, como o Stonehenge, também está relacionado com gigantes. Só que neste caso, há um texto bíblico que parece corroborar essa afirmativa. O arqueólogo israelita Daniel Herman está investigando a recém-escavada sepultura. Este é o túmulo de alguém, obviamente um homem muito poderoso. Vejam o tamanho das lajes de pedra utilizadas. Isto deve ter consumido um tempo e um esforço enormes para construir. Quando os israelitas vieram aqui e escreveram sua Bíblia, isto já estava aqui. E eles o viram. Então, registraram o local como sendo a região governada por Og, o rei de Bassã. Og é descrito no livro do Deuteronômio da forma como vou dizer. Og, rei de Bassã, era o único que restava da raça dos Refaítas. Refaíta é a palavra hebraica para gigante. A superfície do nosso planeta está salpicada de construções gigantescas que remontam a milhares de anos.
Estão nos desertos, nas planícies, sob os oceanos, no alto das montanhas, como aquelas da América do Sul. Eu acho que o mundo era como as cidades que vemos em Machu Picchu, Tiwanaku, Saskatchewan. Acho que era um mundo povoado por gigantes que construíam suas estruturas com maciços blocos de pedra, blocos de 250 a 500 toneladas. Sólidas ruínas cujas dimensões chocam nossa imaginação são encontradas por toda a América Central e do Sul. Mesmo um cético poderia se ver tentado a perguntar quem, senão uma raça de gigantes, poderia ter construído tais maravilhas arquitetônicas. O povo da ilha mediterrânea de Malta possui uma crença antiga de que sua ilha era conhecida como o último reduto dos gigantes da Europa. Um explorador que toda a vida estudou estruturas megalíticas é o autor do best-seller Os Olhos da Esfinge, Erich von Däniken. Malta possui templos gigantescos. Eles realmente remontam ao passado. Ninguém sabe ao certo, mas são de pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. E um dos templos, em Gozo, até hoje chama-se Templo dos Gigantes. Lá chamam de Ticântila. Uma lenda local diz que o templo foi construído por uma giganta Sunsuna. Os blocos são tão grandes, tão pesados, que nenhum ser humano normal poderia tê-los movido. Na Bolívia, apenas 30 quilômetros do lago Titicaca, existem gigantescas plataformas de pedra por toda parte. A maior delas já teve 29 metros de comprimento. Seu peso foi calculado em 900 toneladas. E isso está num lugar a 4.100 metros de altitude, nos Andes, o que significa ausência de árvores, de madeira, nada. Não é possível transportar uma plataforma de 900 toneladas sem toras para rolar. Mesmo com auxílio de toras, seria extremamente complicado. Esses fatos são verídicos, podemos vê-los, tocá-los, fotografá-los, mas não podemos explicá-los. Os índios pré-incaicos, os aimarás, não conseguiram movê-la. Então, o que seria? Resultado de quê? Não sabemos. Em muitos lugares da Terra, encontramos estruturas que poderiam estar relacionadas ou a ETs, a uma tecnologia que não entendemos, ou a gigantes. ETs. Gigantes? Uma tecnologia secreta? Os que acreditam aceitam os fatos com naturalidade. Eis o autor do best-seller Arquitetos do Submundo, Bruce Brooks. Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Ninguém sabe ao certo, mas, de acordo com a tradição árabe, os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. Mas o que realmente queremos dizer com a palavra gigante? Monstros sanguinários como os cíclopes da Odisseia de Homero? Ou os ogres dos contos de fadas infantis? Ou poderia englobar também gigantes pacíficos, vivendo como nós?
caminhando pelas ruas de nossas cidades em plena luz do dia? Existem duas espécies de pessoas que podemos chamar de gigantes. Há os gigantes que são geneticamente programados para ser altos, pessoas que são normais, porém seus genes os levaram a ficar muito, muito altos. E depois temos as pessoas que sofrem de alguma espécie de disfunção, a mais comum das quais é a acromegalia, que é uma doença resultante da produção excessiva do hormônio de crescimento. Uma acromegalia tem muitos efeitos sobre o corpo. Não produz apenas pessoas excessivamente altas, mas traz problemas potenciais ao esqueleto e a alguns órgãos internos. Ryan é um jovem normal, saudável, bem proporcionado, de 2,13 metros de altura. Quisera ser tão alto quanto ele. Mas o que faz uma pessoa ser tão alta? Seria uma característica de família, nutrição ou alguma outra coisa? Os altos são pessoas comuns ou excepcionais? De onde eles vieram? Será que na obscuridade do passado distante é possível rastrear seus ancestrais até uma raça de gigantes? O cientista do Instituto Weizmann, Dr. Marvin Antelman, acredita ter a resposta. Se todos nós temos material genético do primeiro homem, então não é surpresa encontrarmos aqui e ali a presença de gigantes entre nós hoje. Uma vez que existe um gene recessivo produzindo tal pessoa. Na tribo Atuzi, por exemplo, são muito grandes. A altura média da maioria dos homens é em torno de 2,15 metros. Eles são muito altos. Existem referências bíblicas de povos até mais altos que viveram em tempos remotos. Rabino Itzhak Marmorstein, do Centro de Estudos Judeus de Vancouver, Canadá. Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. Seria possível que as condições ambientais de eras passadas tivessem favorecido o desenvolvimento dos gigantes? Certamente sabemos, através de evidências fósseis, que algumas espécies, como os dinossauros, cresceram muitas vezes mais do que o fariam hoje. Um adepto desta teoria intrigante e polêmica é o Dr. Carl Bog. Expressões genéticas otimizadas significam o melhor, que o organismo contido no DNA pode expressar em função de condições atmosféricas favoráveis. Evidências fósseis demonstram que árvores como as gigantescas sequoias da Califórnia cresceram muito mais do que o fazem hoje. Uma teoria explica isto dizendo que as condições ambientais do passado distante eram mais propícias ao crescimento gigante. Nessas condições descritas, plantas e animais viveriam mais e ficariam maiores, e isso é precisamente o que encontramos na estrutura geológica dos registros fósseis. As plantas eram muito maiores, todos os organismos vivos eram maiores. Temos animais hoje de 2,5 metros a 3 de estatura, que antes atingiam 5 a 6. Temos insetos como a libélula. Hoje a libélula talvez tenha uma envergadura de asas de 10 centímetros. Sua contraparte encontrada nos registros fósseis, a Meganaropsis, tinha uma envergadura de asas de 1,5 metros. Tudo no passado era maior. Sou da opinião de que, sob melhores condições atmosféricas, as pessoas não só viviam mais tempo, como eram mais altas, bem mais altas. Gigantes e dinossauros não poderiam viver hoje como fizeram no passado, porque as condições atmosféricas simplesmente não o permitiriam. Possuíamos uma camada de ozônio maior na época anterior ao dilúvio. Na época do dilúvio foi reduzida para cerca de 1/7 do que era. E assim, a vida na Terra, conforme a conhecemos, não tem mais a mesma expectativa de duração que tinha na época do dilúvio.
a afinação da camada de ozônio significa menos proteção contra a radiação iônica do espaço e menos proteção para as plantas e animais. Sendo interessado nas condições originais da Terra, após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio, mas não em níveis tóxicos, e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições favoráveis. Mas agora nós os temos com mais de 50 centímetros, pesando quase 2,30 kg cada. Sob essas condições controladas, temos tido sucesso em produzir gigantismo num ritmo mais acelerado. A princípio, a pesquisa parece convincente, embora ainda não tenha sido contestada por outros cientistas. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali eram gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. As tribos continuaram para o nordeste, para o Monte Seir, hoje conhecido como Petra, na Jordânia. Mas este também, como mencionado na Bíblia, havia sido ocupado por gigantes. Para onde quer que se voltassem, pareciam encontrar sinais de gigantes. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na Terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada.
Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma. Mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru. E muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Ananokes, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananokes. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz, basicamente, que mais de 400 mil anos atrás, esses Ananokes vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananokes e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananokes retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera,
encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananoques ou gigantes celestiais estão voltando. The town of Yatzitz is 25 miles west of Jerusalem. On January the 3rd, 1996, Chief of Security Herzl Constantini was at home when he heard a strange noise outside. When I opened the door, I was paralyzed with fear. I saw a gigantic being around 5 feet wide and 11 feet high. I estimate its weight at about 2 tons. I called the police, and 2 officers came over to the house. They laughed at us and accused me of drinking. But when the trackers came and saw the prints, they stopped laughing. The tracks led right across my field. Many of them were 14 inches deep. Nos últimos 10 anos, relatos de avistamentos de OVNIs com ocupantes gigantes têm aumentado. A ex-diretora da Associação Inglesa de Pesquisa sobre OVNIs, Jane Brandos, está familiarizada com as estatísticas. Da análise de 15 mil relatos de encontros com seres, os encontros com gigantes têm aumentado a cada ano desde 1965. E estamos, portanto, recebendo muito mais relatos de seres gigantes sendo avistados hoje do que há 30 ou 40 anos. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas.
Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Os adultos tinham de 1,80 a 2,70 metros de altura, tinham cabelos brancos, pele clara, eram quase albinos, olhos azul claros, vestiam mantos brancos e eles não usavam qualquer tipo de calçado. Sua fala podia tanto ser audível como também telepática. Eu consultei o manual do proprietário que veio junto com o meu cérebro e em nenhum lugar, nem em letra miúda, está escrito que sonhos só ocorrerão entre o horário das 11 da noite e 8 da manhã. E, de um modo geral, sim. Porém, sabemos que o cérebro pode gerar imagens extremamente vívidas, coisas extremamente reais e animadas que são alucinações. Porém, casos ocorridos na cidade russa de Voronezh não podem ser tão facilmente explicados. Neste caso, havia pelo menos 20 testemunhas. Poderiam estar todas sonhando o mesmo sonho em plena luz do dia? Em setembro de 1989, algo aconteceu na cidade de Voronezh, 320 quilômetros ao sul de Moscou, que chamou a atenção da imprensa mundial. Durante várias semanas, estranhas luzes foram vistas sobre a cidade. Depois, em 27 de setembro, noticiou-se que uma espaçonave pousou em um dos parques públicos da cidade e de dentro dela emergiram 3 figuras de extraterrestres. Nada remotamente parecido com isto ocorrera antes em Voronezh. Antes de vir para a América em 1990, o jornalista ucraniano Paul Stonehill cobriu o caso Voronezh para a imprensa internacional. Os melhores pesquisadores de fenômenos anômalos de Voronezh, incluindo cientistas, geólogos e também alguns militares, foram imediatamente ao local. Logo em seguida, estavam lá no dia 3 de outubro estudando e coletando espécimes. O encontro tornou-se a sensação da mídia, na rede nacional de televisão e na imprensa mundial. Isso atraiu a atenção da mídia de todo o mundo porque foi efetivamente endossado pela TASS, a agência soviética de notícias, que até então nunca dera crédito a este tipo de história. Eles tiveram a oportunidade de conversar com muitas das testemunhas oculares, adultos, crianças, policiais, professores, estudantes e cientistas que haviam visto OVNIs semelhantes ou mesmo com outros formatos. O consenso era de que seres gigantes saíram da estranha nave, fizeram algumas pesquisas por Voronezh, retornaram à nave e partiram. Pela primeira vez, tínhamos um grupo genuinamente grande de pessoas, todas concordando entre si ao descrever a aparição desses gigantes. Então não era um caso de simplesmente acreditar numa única testemunha ou não. Aqui não era possível deixar de acreditar neles porque eram tantos e todos dizendo a mesma coisa. Eu estava de pé, não muito longe da rua principal da parte sul do parque, e vi esse objeto voador a uma altitude aproximada de 200 a 250 metros. Ficou numa mesma altitude e não se moveu.
horizontalmente. Aquilo me despertou o interesse, porque não podia ser um balão meteorológico. Escutei um ruído agudo. Talvez de alguma máquina de perfuração em operação, como se estivesse abrindo um buraco no chão. As criaturas começaram a sair. Não pareciam muito humanos. Eram muito mais altos que humanos. Eles tinham ombros, mas eu não via a cabeça. Ele era enorme, realmente enorme, maior do que nós. Era uma figura imponente. Em 1989, Sergei Makarov era um dos estudantes que estavam no parque de Voronezh. Lembro que uma multidão juntou-se em volta do lugar. Todos ficaram assustados, estavam pálidos. Eu fiquei perplexo. Denis Murzenko também era um dos meninos no parque naquele dia de setembro de 1989. Eu vi alguns vultos lá. E também vi um homem estranho. Externamente parecia como qualquer outro homem. Só que era enorme. Instantes depois, ele subitamente desapareceu. Eu não tive dúvidas de que o OVNI e os gigantes eram de verdade, porque eu os vi. Mas algumas vezes, quando me lembro, me parece uma espécie de conto de fadas. O que estamos vendo hoje é muito parecido com o que vimos ao longo de toda a história. Não é nada novo. Qualquer coisa relacionada com o fenômeno OVNI hoje é algo que sempre aconteceu. Pode ser encontrado na antiga mitologia de todas as partes do mundo. Nós temos as investigações e, naturalmente, em alguns casos, temos pinturas em cavernas de seres com a aparência de gigantes e até pegadas gigantes. Eu diria que existiu algo no passado e que este algo era muito maior do que os nossos terráqueos normais. Teriam eles sido nossos pais? Eles foram os patriarcas que vieram antes de nós e são citados em todas as lendas. Os gigantes, os olímpicos que vieram antes de nós. Seja fato ou fantasia, gigantes ocupam nossa consciência coletiva desde que eu possa me lembrar. Mas teria uma raça de gigantes habitado realmente a Terra? Os textos antigos, bem como algumas evidências, sugerem que sim. E seria possível que genes recessivos, existentes nos homens de 2,10 metros e 2,50 metros, que caminham entre nós hoje, estivessem relacionados à antiga raça dos gigantes? Agora, com relatos como os dos gigantes de Voronezh, ficamos imaginando se talvez os deuses gigantes dos sumérios não estariam voltando. Mas, sejam eles reais, imaginários ou alegóricos, uma coisa é certa. O mistério e o mito dos gigantes nos acompanharão ainda por um longo... Já teve 29 metros de comprimento. Seu peso foi calculado em 900 toneladas. E isso está num lugar a 4.100 metros de altitude, nos Andes, o que significa ausência de árvores, de madeira, nada. Não é possível transportar uma plataforma de 900 toneladas sem toras para rolar. Mesmo com auxílio de toras, seria extremamente complicado. Esses fatos são verídicos, podemos vê-los, tocá-los, fotografá-los, mas não podemos explicá-los. Os índios pré-incaicos, os aimarás, não conseguiram movê-la. Então, o que seria? Resultado de quê? Não sabemos. Em muitos lugares da Terra, encontramos estruturas que poderiam estar relacionadas ou a ETs, a uma tecnologia que não entendemos, ou a gigantes. ETs. Gigantes? Uma tecnologia secreta? Os que acreditam aceitam os fatos com naturalidade. Eis o autor do best-seller Arquitetos do Submundo, Bruce Brooks. Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides de Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós.
Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Ninguém sabe ao certo, mas, de acordo com a tradição árabe, os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. Mas o que realmente queremos dizer com a palavra gigante? Monstros sanguinários como os cíclopes da Odisseia de Homero? Ou os ogres dos contos de fadas infantis? Ou poderia englobar também gigantes pacíficos, vivendo como nós, caminhando? Explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali eram gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. As tribos continuaram para o nordeste, para o Monte Seir, hoje conhecido como Petra, na Jordânia. Mas este também, como mencionado na Bíblia, havia sido ocupado por gigantes. Para onde quer que se voltassem, pareciam encontrar sinais de gigantes. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na Terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas. Quase 60 esqueletos foram retirados dessa caverna, mas ninguém sabe onde se encontram hoje. Teria havido, neste caso, alguma espécie de acobertamento arqueológico? Algo que se relacione a gigantes? Talvez a história toda não passe de uma lenda rural,
Ou, como toneladas de ossos de búfalos, os esqueletos teriam sido queimados e misturados ao esterco dos morcegos, usado como fertilizante. Qualquer que seja a explicação, a prova da existência dos gigantes desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, incríveis pistas de sua existência podem ser encontradas por todo o mundo. Na América do Sul existem figuras gigantescas escavadas em rochas tão grandes que, do nível do solo, são difíceis de reconhecer. Porém, do alto, assumem formas incrivelmente claras. Esta aqui no Chile, conhecida como Cerro Unitas, com mais de 90 metros de altura, é considerada a maior representação de uma figura humana do mundo. Quem a escavou e por quê, permanece um mistério. Do outro lado do mundo, no Reino Unido, outras figuras gigantes fitam o céu. Esta aqui é conhecida como Cerne Abbas, perto de Shaftesbury. Escavado na encosta gredosa, não se sabe há quanto tempo. Talvez represente o herói mitológico Hércules. 260 quilômetros dali, o homem de Wilmington. 85 metros dos pés à cabeça, ele emerge das encostas inglesas como um deus gigante de outra era. A Grã-Bretanha está repleta de sítios assim, relacionados com gigantes. Jennifer Westwood é uma autoridade em folclore inglês. E no começo, a Grã-Bretanha era habitada apenas por gigantes. E naquele tempo era chamada de Albion. Depois da queda de Troia, um herói chamado Brutus veio até aqui com todos os seus homens e decidiu conquistar Albion. Eles, então, lutaram por uns tempos contra esses gigantes muito selvagens e mataram a maioria deles. Porém, mantiveram vivo um, chamado Gog Magog, de 3 metros e 60 de altura. E ele teve de enfrentar, numa luta, o Duque da Cornualha, chamado Corinius. Um de cada... De nossas cidades, em plena luz do dia? Existem duas espécies de pessoas que podemos chamar de gigantes. Há os gigantes que são geneticamente programados para ser altos, pessoas que são normais, porém seus genes os levaram a ficar muito, muito altos. E depois temos as pessoas que sofrem de alguma espécie de disfunção, a mais comum das quais é a acromegalia, que é uma doença resultante da produção excessiva do hormônio de crescimento. Uma acromegalia tem muitos efeitos sobre o corpo. Não produz apenas pessoas excessivamente altas, mas traz problemas potenciais ao esqueleto e a alguns órgãos internos. Ryan é um jovem normal, saudável, bem proporcionado, de 2 metros e 13 de altura. Quisera ser tão alto quanto ele. Mas o que faz uma pessoa ser tão alta? Seria uma característica de família, a nutrição ou alguma outra coisa? Os altos são pessoas comuns ou excepcionais? De onde eles vieram? Será que na obscuridade do passado distante é possível rastrear seus ancestrais até uma raça de gigantes? O cientista do Instituto Weizmann, Dr. Marvin Antelman, acredita ter a resposta. Se todos nós temos material genético do primeiro homem, então não é surpresa encontrarmos aqui e ali a presença de gigantes entre nós hoje. Uma vez que existe um gene recessivo produzindo tal pessoa. Na tribo Atuzi, por exemplo, são muito grandes. A altura média da maioria dos homens é em torno de 2,15 metros. Eles são muito altos. Existem referências bíblicas de povos até mais altos que viveram em tempos remotos.
Rabino Itzhak Marmorstein, do Centro de Estudos Judeus de Vancouver, Canadá. Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no Livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. Seria possível que as condições ambientais de eras passadas tivessem favorecido o desenvolvimento dos gigantes? Certamente sabemos, através de evidências fósseis, que algumas espécies, como os dinossauros, cresceram muitas vezes mais do que o fariam hoje. Um adepto desta teoria intrigante e polêmica é o Dr. Carl Bogg. Favoráveis. Evidências fósseis demonstram que árvores como as gigantescas sequoias da Califórnia cresceram muito mais do que o fazem hoje. Uma teoria explica isto dizendo que as condições ambientais do passado distante eram mais propícias ao crescimento gigante. Nessas condições descritas, plantas e animais viveriam mais e ficariam maiores, e isso é precisamente o que encontramos na estrutura geológica dos registros fósseis. As plantas eram muito maiores, todos os organismos vivos eram maiores. Temos animais hoje de 2,5 metros a 3 de estatura, que antes atingiam 5 a 6. Temos insetos como a libélula. Hoje a libélula talvez tenha uma envergadura de asas de 10 centímetros. Sua contraparte encontrada nos registros fósseis, a Meganaropsis, tinha uma envergadura de asas de 1,5 metro. Tudo no passado era maior. Sou da opinião de que, sob melhores condições atmosféricas, as pessoas não só viviam mais tempo, como eram mais altas, bem mais altas. Gigantes e dinossauros não poderiam viver hoje como fizeram no passado, porque as condições atmosféricas simplesmente não o permitiriam. Possuíamos uma camada de ozônio maior na época anterior ao dilúvio. Na época do dilúvio foi reduzida para cerca de 1/7 do que era. E assim, a vida na Terra, conforme a conhecemos, não tem mais a mesma expectativa de duração que tinha na época do dilúvio. A afinação da camada de ozônio significa menos proteção contra a radiação iônica do espaço e menos proteção para as plantas e animais. Sendo um interessado nas condições originais da Terra, após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio, mas não em níveis tóxicos, e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditava exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui.
Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma. Mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru. E muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Não poderiam viver hoje como fizeram no passado, porque as condições atmosféricas simplesmente não o permitiriam. Possuíamos uma camada de ozônio maior na época anterior ao dilúvio. Na época do dilúvio, foi reduzida para cerca de 1/7 do que era. E assim, a vida na Terra, conforme a conhecemos, não tem mais a mesma expectativa de duração que tinha na época do dilúvio. A afinação da camada de ozônio significa menos proteção contra a radiação iônica do espaço e menos proteção para as plantas e animais. Sendo um interessado nas condições originais da Terra, após 35 anos de pesquisas nesta área, tentei reconstruir aquele contexto original. E ao fazê-lo, solicitei aos nossos engenheiros que construíssem uma biosfera que dobrasse a pressão atmosférica, que aumentasse a energia eletromagnética, elevasse o índice de oxigênio, mas não em níveis tóxicos, e eliminassem a radiação ultravioleta, etc. E os experimentos realizados foram muito gratificantes. Em nossa experiência científica controlada, medimos os efeitos de uma estação com o campo eletromagnético sobre sistemas biológicos. Temos esses peixes pacu, piranhas, que normalmente aos 3 anos e meio de idade têm mais ou menos esse tamanho, sob condições favoráveis. Mas agora nós os temos com mais de 50 centímetros, pesando quase 2,30 kg cada. Sob essas condições controladas, temos tido sucesso em produzir gigantismo num ritmo mais acelerado. A princípio, a pesquisa parece convincente, embora ainda não tenha sido contestada por outros cientistas. A conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali
Em setembro de 1989, algo aconteceu na cidade de Voronezh, 320 quilômetros ao sul de Moscou, que chamou a atenção da imprensa mundial. Durante várias semanas, estranhas luzes foram vistas sobre a cidade. Depois, em 27 de setembro, noticiou-se que uma espaçonave pousou em um dos parques públicos da cidade e de dentro dela emergiram 3 figuras de extraterrestres. Nada remotamente parecido com isto ocorrera antes em Voronezh. Antes de vir para a América em 1990, o jornalista ucraniano Paul Stonehill cobriu o caso Voronezh para a imprensa internacional. Os melhores pesquisadores de fenômenos anômalos de Voronezh, incluindo cientistas, geólogos e também alguns militares, foram imediatamente ao local. Logo em seguida, estavam lá no dia 3 de outubro estudando e coletando espécimes. O encontro tornou-se a sensação da mídia, na rede nacional de televisão e na imprensa mundial. Isso atraiu a atenção da mídia de todo o mundo porque foi efetivamente endossado pela TASS, a agência soviética de notícias, que até então nunca dera crédito a este tipo de história. Eles tiveram a oportunidade de conversar com muitas das testemunhas oculares, adultos, crianças, policiais, professores, estudantes e cientistas que haviam visto OVNIs semelhantes ou mesmo com outros formatos. O consenso era de que seres gigantes saíram da estranha nave, fizeram algumas pesquisas por Voronezh, retornaram à nave e partiram. Pela primeira vez, tínhamos um grupo genuinamente grande de pessoas, todas concordando entre si ao descrever a aparição desses gigantes. Então não era um caso de simplesmente acreditar numa única testemunha ou não. Aqui não era possível deixar de acreditar neles porque eram tantos e todos dizendo a mesma coisa. Eu estava de pé, não muito longe da rua principal da parte sul do parque, e vi esse objeto voador a uma altitude aproximada de 200 a 250 metros. Ficou numa mesma altitude e não se moveu horizontalmente. Aquilo me despertou o interesse, porque não podia ser um balão meteorológico. Escutei um ruído agudo, talvez de alguma máquina de perfuração em operação, como se estivesse abrindo um buraco no chão. Realmente enorme, maior do que nós, era uma figura imponente. Em 1989, Sergei Makarov era um dos estudantes que estavam no parque de Voronezh. Lembro que uma multidão juntou-se em volta do lugar. Todos ficaram assustados, estavam pálidos. Eu fiquei perplexo. Denis Murzenko também era um dos meninos no parque naquele dia de setembro de 1989. Eu vi alguns vultos lá. E também vi um homem estranho. Externamente parecia como qualquer outro homem. Só que era enorme. Instantes depois, ele subitamente desapareceu. Eu não tive dúvidas de que o OVNI e os gigantes eram de verdade, porque eu os vi. Mas algumas vezes, quando me lembro, me parece uma espécie de conto de fadas. O que estamos vendo hoje é muito parecido com o que vimos ao longo de toda a história. Não é nada novo. Qualquer coisa relacionada com o fenômeno OVNI hoje é algo que sempre aconteceu. Pode ser encontrado na antiga mitologia de todas as partes do mundo. Nós temos as investigações e, naturalmente, em alguns casos, temos pinturas em cavernas de seres com a aparência de gigantes e até pegadas gigantes. Eu diria que existiu algo no passado e que este algo era muito maior do que os nossos terráqueos normais. Teriam eles sido nossos pais? Eles foram os patriarcas que vieram antes de nós e são citados em todas as lendas. Os gigantes, os olímpicos que vieram antes de nós.
Seja fato ou fantasia, gigantes ocupam nossa consciência coletiva desde que eu possa me lembrar. Mas teria uma raça de gigantes habitado realmente a Terra? Os textos antigos, bem como algumas evidências, sugerem que sim. E seria possível que genes recessivos, existentes nos homens de 2,10 metros e 2,50 metros que caminham entre nós hoje, estivessem relacionados à antiga raça dos gigantes? Agora, com relatos como os dos gigantes de Voronezh, ficamos imaginando se talvez os deuses gigantes dos Sumérios não estariam voltando. Mas, sejam eles reais, imaginários ou alegóricos, uma coisa é certa. O mistério e o mito dos gigantes nos acompanham. 1965. E estamos, portanto, recebendo muito mais relatos de seres gigantes sendo avistados hoje do que há 30 ou 40 anos. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Os adultos tinham de 1,80 a 2,70 metros de altura, tinham cabelos brancos, pele clara, eram quase albinos, olhos azul claros, vestiam mantos brancos e eles não usavam qualquer tipo de calçado. Sua fala podia tanto ser audível como também telepática. Eu consultei o manual do proprietário que veio junto com o meu cérebro e em nenhum lugar, nem em letra miúda, está escrito que sonhos só ocorrerão entre o horário das 11 da noite e 8 da manhã. E, de um modo geral, sim. Porém, sabemos que o cérebro pode gerar imagens extremamente vívidas, coisas extremamente reais e animadas que são alucinações. Porém, casos ocorridos na cidade russa de Voronezh não podem ser tão facilmente explicados. Neste caso, havia pelo menos 20 testemunhas. Poderiam estar todas sonhando o mesmo sonho em plena luz do dia? Gigantes também fazem parte da mitologia de Stonehenge. Sem dúvida, a mais famosa estrutura megalítica do mundo. Estas sólidas pedras eretas, a maior com 10 metros de altura e pesando 50 toneladas, foram erigidas aqui há milhares de anos. Os primeiros bretões chamaram o círculo de pedra de dança de gigantes e acreditavam ter sido construído por gigantes. Quem realmente construiu Stonehenge e como são mistérios que ainda persistem. Talvez, no fim, tenhamos de recorrer às lendas em busca de uma resposta. Alguém no passado, com uma tecnologia que nós não temos, ou um poder mágico que não possuímos, é quem teria construído essas coisas. O Gilgal Refaíta em formato de espiral está situado nas colinas de Golã, 80 quilômetros de Damasco. Estima-se que tenha sido construído com 40.000 toneladas de pedras soltas,
é extraordinariamente parecido com Stonehenge. Ambos foram datados de cerca de 5.000 anos de idade e possuem pedras megalíticas semelhantes. Dizem que o Guingal, como o Stonehenge, também está relacionado com gigantes. Só que neste caso, há um texto bíblico que parece corroborar essa afirmativa. O arqueólogo israelita Daniel Herman está investigando a recém-escavada sepultura. Este é o túmulo de alguém, obviamente um homem muito poderoso. Vejam o tamanho das lajes de pedra utilizadas. Isto deve ter consumido um tempo e um esforço enormes para construir. Quando os israelitas vieram aqui e escreveram sua Bíblia, isto já estava aqui. E eles o viram. Então, registraram o local como sendo a região governada por Og, o rei de Bassã. Og é descrito no livro do Deuteronômio da forma como vou dizer. Og, rei de Bassã, era o único que restava da raça dos Refaítas. Refaíta é a palavra hebraica para gigante. A superfície do nosso planeta está salpicada de construções gigantescas que remontam a milhares de anos. Estão nos desertos, nas planícies, sob os oceanos, no alto das montanhas,